Muito bem, meus queridos irmãos, nós vamos abrir agora nossas Bíblias na Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós iniciamos na semana passada a série de mensagens, cujo título é a Supremacia de Cristo, que é o tema básico da Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, a supremacia de Cristo. E na semana passada nós olhamos dos versículos 1 a 8. Versículos 1 a 8 foi o texto que expomos na semana passada, falando sobre as virtudes do verdadeiro cristão, ou as virtudes da verdadeira igreja. Colossenses, capítulo 1, hoje nós vamos olhar a partir do verso de número 9 até o verso de número 14. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 9 até o verso de número 14. Eu farei, queridos, esta leitura, peço que os irmãos acompanhem com bastante atenção a leitura da palavra do Senhor. Colossenses, capítulo 1, a partir do verso de número 9, diz-nos assim: Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos também a redenção, a remissão dos pecados. Até versículo de número 14. Como oramos ainda há pouco, que o Senhor aplique aos nossos corações a sua palavra. Queridos irmãos, é interessante notar que muitos, quando pensam acerca da vida cristã, pensam na vida cristã simplesmente como salvação. E então pensam, bom, a minha vida cristã, eu fui salvo por Jesus Cristo, e isto de fato é vida cristã. Há muitos, queridos, que creem que a salvação como se fosse um fim em si mesma. Há muitas pessoas que se contentam com o fato de que já foram salvas, são salvas, e por isso basta agora esperar pelo retorno de Cristo, basta agora esperar pela morte chegar. Há muitos, queridos, que vida cristã não passa disso. Eu fui salvo e agora, muito bem, agora é frequentar a igreja, agora é fazer algumas coisas boas, a salvação em Cristo Jesus está garantida, então é apenas isto. Mas, queridos irmãos, eu preciso dizer-lhes, de acordo com as Santas Escrituras, que a vida cristã vai muito além da nossa salvação. A vida cristã apenas começa na nossa salvação. E o Senhor Deus tem propósito para as nossas vidas. Não apenas de ficarmos como meros ouvintes, meros espectadores no reino de Deus, de braços cruzados, dizendo eu estou salvo, era isso que eu precisava, ponto final. Não. A salvação, como eu disse, é apenas o início da vida cristã, uma vida que deve ser plena em Cristo Jesus, uma vida que deve ser plena no sentido de cheios do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, uma vida, meus irmãos, plena em comunhão com Deus, para que vivamos para Ele, para que façamos diferença, para que vivamos para a sua glória e sejamos usados por Deus para a restauração do cosmos, como nós aprendemos na classe aqui dos adultos hoje pela manhã, olhando inclusive para Colossenses. Nós, queridos irmãos, então precisamos entender isso. Não podemos nos contentar apenas com o fato de que somos salvos. A salvação de fato é uma bênção. Crer em Cristo Jesus, queridos, como nós vimos na semana passada, olhando para as virtudes do verdadeiro cristão ou da verdadeira igreja, a fé em Jesus Cristo que o apóstolo Paulo menciona aqui, o amor para com todos os santos e a esperança em Deus são coisas tão importantes. Nós vimos, irmãos queridos, que o apóstolo Paulo escreve a esta igreja,
com o propósito de alertar aquela igreja, com o propósito de exortar aquela igreja, com o propósito de ensinar aquela igreja verdades preciosas, combatendo heresias que estavam sendo pregadas naquela igreja. Nós vimos semana passada, queridos, que aquela igreja estava sendo bombardeada por heresias do tipo: olha, Jesus Cristo é bom, mas Jesus Cristo não é suficiente. Certamente pela forma como Paulo, pelas coisas que Paulo escreve aqui, estudiosos chegaram à conclusão que estavam ensinando que Jesus Cristo não era suficiente. Estavam ensinando, por exemplo, que além de Jesus era preciso práticas religiosas, tradições judaicas. Além de Jesus, era preciso um desenvolvimento num conhecimento místico para ser superior aos outros, o chamado gnosticismo. Além de Jesus Cristo, era preciso o asceticismo. Além de Jesus Cristo, era preciso tantos outros ismos. E o que o apóstolo Paulo faz é escrever aqueles crentes em Cristo Jesus, na cidade de Colossos, mostrando-lhes que Jesus Cristo era suficiente. Queridos irmãos, nós vimos na semana passada que Paulo dá graças a Deus pelo que ele havia ouvido a respeito daqueles irmãos, através de Epáfras, que pastoreava aquela igreja, que certamente havia fundado aquela igreja, e que foi até Paulo e havia sido companheiro de prisão de Paulo, e que havia dito para Paulo que aqueles irmãos criam no Senhor Jesus, que aqueles irmãos demonstravam verdadeiro amor fraternal de uns para com os outros, e que aqueles irmãos tinham esperança no Senhor, a esperança que Deus propusera em Cristo Jesus para a vida deles. Então, meus irmãos, nós vimos dos versículos 3 a 8, que o apóstolo Paulo dá graças a Deus por causa disso. Mas é interessante, queridos, que após o apóstolo Paulo dar graças a Deus por isso, após o apóstolo Paulo dar graças pela fé que eles tinham em Cristo Jesus, como nós vemos aqui no início do versículo de número 4, após o apóstolo Paulo dar graças pelo amor que eles tinham para com todos os santos, como nós vemos no final do verso 4, após o apóstolo Paulo dar graças por causa da esperança que estava preservada nos céus, que eles ouviram pela pregação da palavra e permaneciam firmes, como nós vemos a partir do verso 5 até o verso 8. O apóstolo Paulo vai orar, menciona oração em favor deles. E se nós não soubéssemos o restante da epístola, ou não soubéssemos dos versos 9 em diante, nós poderíamos ter ficado pensando: o que será que Paulo orou, em favor do que o apóstolo Paulo orou em favor daqueles irmãos? Afinal de contas, conforme o próprio apóstolo Paulo mencionou, eles criam em Jesus. Afinal de contas, eles demonstravam um verdadeiro e viviam um verdadeiro amor. Afinal de contas, eles tinham a esperança que Deus havia dado a eles, a esperança que Deus mesmo havia preservado nos céus, que eles haviam aprendido através da pregação da palavra. O que mais, queridos irmãos, aqueles nossos irmãos do passado precisavam? O que mais nós, que cremos no Senhor Jesus, que demonstramos que somos servos de Deus porque amamos, o que mais nós que temos esperança em Deus precisamos? Será, queridos, que Paulo então começou a pedir que Deus desse, por exemplo, bens materiais? Paulo, será que e seus companheiros, não somente Timóteo, Epáfras e outros que são mencionados no capítulo 4, oravam incessantemente, como nós vemos no verso de número 9, para que aquela igreja simplesmente crescesse em número? Será, queridos irmãos, que Paulo e seus companheiros oravam incessantemente para que eles tivessem uma vida tranquila? Não. Porque meus irmãos, pelo que Paulo orava em favor incessantemente, depois de saber que eles eram verdadeiros crentes, pelo que Paulo orava em favor deles. Nós veremos aqui, meus irmãos, e nós já vimos pela leitura que fizemos, que Paulo vai orar para que eles transbordassem do pleno conhecimento de Deus. Paulo vai orar, queridos, para que eles vivessem uma vida cristã plena. Paulo vai orar para que eles fossem capacitados por Deus para viver em santificação, para o inteiro agrado do Senhor, para a glória do Senhor, sendo agradecidos ao Senhor. Queridos irmãos, nós então podemos aprender através desta oração do apóstolo Paulo,
que a vida cristã vai muito além do fato de sermos salvos, de crermos em Cristo Jesus, de demonstrarmos que somos discípulos amando uns aos outros e de tendo esperança no Senhor. Nós, queridos, podemos aprender que não basta ser salvo, é preciso ser pleno. Não basta ser salvo, é preciso plenitude de vida cristã. Não basta, meus irmãos, sermos salvos, é preciso lembrarmos do porquê ou para que o Senhor nos salvou. Não é simplesmente para termos agora uma vida tranquila, com certeza da vida eterna, descansando no Senhor. Não, salvos para vivermos para a sua glória. E é o que nós aprendemos olhando para estes versículos. Paulo, queridos, interessantemente usa as mesmas palavras da oração de gratidão na sua oração de intercessão. Se os irmãos observarem bem, no versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: dando sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças a Deus, Pai. No versículo de número 12, Paulo diz, dando graças ao Pai. No versículo de número 3, queridos, nós lemos Paulo dizendo na sua oração de gratidão a Deus, nós oramos por vós. No verso de número 9, ele diz, eu também não cesso de orar por vós. No versículo de número 6, queridos irmãos, Paulo diz, produzindo frutos e crescendo. Produzindo frutos e crescendo. Quando olhamos para o verso de número 10, Paulo diz, frutificando e crescendo. Frutificando e crescendo. Interessante, mesmo na língua original aqui, que foi escrito no grego, são as mesmas palavras que Paulo vai usando. No verso 6 ele diz, desde o dia em que vocês entenderam. E no verso de número 9, Paulo diz, eu oro para que vocês tenham conhecimento, para que vocês tenham entendimento. Vejam, queridos, que curioso. Em outras palavras, Paulo então está repetindo algumas palavras de forma proposital. Então, em outras palavras, Paulo estava orando assim, eu agradeço a Deus, porque vocês têm fé em Jesus Cristo, porque vocês têm amor para com todos os santos, porque vocês têm esperança em Deus. Eu oro para que vocês continuem tendo fé em Jesus Cristo, para que vocês continuem amando verdadeiramente a todos os santos, para que vocês continuem tendo essa esperança. Eu sei que vocês entenderam a mensagem do Evangelho, mas não basta. Eu desejo que vocês entendam ainda mais. É isto, queridos, que Paulo está dizendo. Ou seja, não basta sermos salvos, não basta agora termos a certeza da salvação, nós precisamos continuar crescendo. A vida cristã, nós precisamos entender isso de uma vez por todas, é uma vida dinâmica. Nós não fomos chamados, como eu disse, para sermos espectadores, ficarmos inertes, ficarmos parados, paralisados, esperando a morte chegar, afinal de contas já temos certeza da salvação? Não, nós somos chamados para viver e para morrer, se necessário for para o Senhor. É por isso, queridos, que o chamado do próprio Senhor Jesus é um chamado dinâmico para nós. Ele diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas não tem apenas a parte da negativa de negar a si mesmo, ele diz, dia a dia, tome a sua cruz. Jesus diz, siga-me. Nós fomos chamados, queridos, para seguir ao Senhor. Nós não fomos chamados para observar o Evangelho, nós fomos chamados para viver o Evangelho. Nós não fomos chamados apenas para conhecer sobre Deus, mas para conhecer a Deus, uma vida plena. É isso que Paulo está dizendo, meus queridos irmãos. Então, existem pelo menos duas razões para essa intercessão do apóstolo Paulo. Por que é que ele, então, vai interceder por aqueles irmãos a Deus, dizendo que eles continuem com a fé em Jesus, que eles continuem amando, que eles continuassem na esperança no Senhor? Para que eles aprendessem mais e mais do Senhor. Por que é que Paulo pede isso? Certamente, meus irmãos, a primeira razão é por causa dos perigos da vida cristã. Perigos que sobrevêm a todos os cristãos. E não era diferente, certamente, na vida dos colossenses, perigos, por exemplo, de termos padrões mundanos. Como nós temos visto, Paulo estava combatendo heresias. Uma heresia era que, afinal de contas, eles podiam, então, viver mais ou menos, não era necessário, assim, tanta cautela, não, meus irmãos. Nós, de fato, temos a certeza da salvação, mas não para vivermos de qualquer jeito.
Nós temos que tomar cuidado, e aqueles irmãos lá de Colossos, eles tinham que tomar cuidado para que eles não vivessem num padrão mundano, achando que estava tudo bem viver como os outros viviam. E nós também, queridos, ao olharmos para esta oração do apóstolo Paulo, nós aprendemos, nós entendemos que tudo isso é importante, transbordarmos do pleno conhecimento de Deus, para que não caiamos no erro de acharmos que podemos viver num padrão mundano, viver de forma pecaminosa, viver de qualquer jeito. A segunda razão, queridos, é que orar por crescimento, eu achei interessante, ouvindo a exposição destes versículos pelo reverendo Heber Júnior, lá da igreja de Limeira, ele destaca que a segunda razão é que orar por crescimento é o curso natural da vida cristã. Vejam, de fato é coisa óbvia. Nós fomos criados por Deus e salvos para vivermos para Ele crescendo espiritualmente. Orar, então, por crescimento, o crescimento é o curso natural da vida cristã, e os colossenses deveriam continuar crescendo. Eles não poderiam, então, ficar estagnados, e corria o risco de, se Paulo apenas tivesse mencionado a gratidão pela fé que eles tinham, pelo amor que eles tinham, pela esperança que eles tinham, deles pensarem, bom, olha só o que o apóstolo Paulo disse acerca de nós. Ele nos elogiou, significa que estamos bem, alcançamos um patamar, então, e agora vamos descansar e vamos relaxar, porque atingimos o patamar e estamos muito bem. Não. É interessante um cântico que as crianças cantam. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. E elas cantam também, quem não ore a Bíblia, não lê, diminuirá. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo roga em favor daqueles irmãos que já criam no Senhor Jesus Cristo, que amavam a todos os santos, que tinham esperança em Deus, porque Paulo sabia da importância do crescimento gradativo, o crescimento constante, o crescimento dinâmico que o cristão precisa ter. Nós, meus irmãos, não há ideia de ficar estagnados. Quantos têm, queridos, falhado nos dias de hoje, porque acham que alcançaram um padrão de moralidade boa, que já são salvos, já são membros da igreja, agora podem viver, podem dar uma relaxada. E então pensam, por que ir tanto à igreja? Por que dominicalmente frequentar a igreja? Por que, se eu já fui de manhã na escola dominical, por que ir ao culto? Se eu vou no culto, por que ir na escola dominical? Por que estudar tanto a Bíblia? Por que, afinal de contas, eu devia orar? Por que participar da reunião de oração? Por que participar da jornada de oração? Por que eu deveria jejuar, buscar mais a Deus? Eu já sou salvo. Eu já sou uma pessoa melhor. Eu sou, inclusive, melhor do que o outro. E se compara com uma pessoa, por exemplo, com um ímpio? Meus queridos irmãos, isto é extremamente perigoso. Me chama a atenção, queridos, que por vezes muitos têm vivido desta forma e vão esfriando e deixam de fazer diferença, estão sempre cabisbaixos, estão sempre tristes, estão sempre desanimados, não se alegram no Senhor, não conseguem louvar e adorar verdadeiramente a Deus. Quando vêm as dificuldades, se desesperam. Por quê? Deixaram de crescer espiritualmente. Pessoas que talvez sejam membros da igreja há muitos anos, e por causa disso caíram nesse erro, achar que tudo bem, talvez já exerceram cargos na igreja, talvez já fizeram muito e acham, não, eu já estou muito bem, que perigo, que coisa terrível. Nunca, meus irmãos, neste mundo ou nesta vida, chegaremos à estatura de varão perfeito. Nunca, meus irmãos, será demais orar, buscar ao Senhor e crescer sempre. Teremos que crescer. A vida cristã, então, é dinâmica e nós precisamos crescer espiritualmente. E é por isso, queridos, que eu quero observar aqui, nas palavras do apóstolo Paulo, nesta oração, o que Paulo pede e como isso vai acontecer. Porque muitos de nós, quem sabe, estejamos vivendo assim, achando que está tudo bem do jeito que estamos. Não é preciso crescer mais. Não é preciso conhecer mais a Deus. Não é preciso orar assim tanto. Medo, engano, terrível engano, que tem levado muitos a uma vida de tristeza, a uma vida de muitos males. Queridos irmãos,
o que Paulo pede em sua oração em favor dos colossenses. O que nós deveríamos rogar por nós mesmos e buscar de todo o nosso coração. Em primeiro lugar, vejam o verso de número 9. Por esta razão também nós, Paulo está se referindo não somente a ele, mas a Epáfras, Timóteo e outros que ele menciona no capítulo 4. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir, primeiro, que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Percebam, queridos irmãos, qual é o pedido de Paulo em favor daqueles irmãos diante de Deus. E Paulo diz que desde que ele ouviu a respeito daqueles irmãos, ele, Timóteo, Epáfras e demais companheiros oravam incessantemente. Não para que eles tivessem vida tranquila, não para que eles fossem ricos, não para que eles crescessem simplesmente numericamente, mas para que eles transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Irmãos, isto é de fato algo precioso, importante, que deveríamos buscar com afinco da parte de Deus, transbordar de pleno conhecimento da sua vontade. Pleno conhecimento da sua vontade. Aqui, meus irmãos, podemos dizer que transbordar do pleno conhecimento da sua vontade envolve, obviamente, crescer conhecendo mais as Escrituras. Pleno conhecimento das Escrituras, é claro que envolve isso. Quanto mais conhecermos as Escrituras, meus irmãos, mais teremos condições de viver de forma agradável a Deus. Como viveremos de forma agradável a Deus? Como viveremos glorificando a Deus se não conhecemos? Nós aprendemos desde a classe de catecúmenos, e as crianças têm aprendido através do catecismo infantil, que o fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele para todo sempre. Nós sabemos que devemos viver para a glória de Deus muito bem. Agora a pergunta que fica, como nós viveremos de forma a glorificar a Deus, de forma agradável a Deus, se não conhecemos qual é a vontade de Deus, se não conhecemos como Deus é glorificado? E como, queridos, vamos conhecer a vontade de Deus, como Deus deve ser glorificado, como nós devemos viver se nós não conhecemos as Escrituras? Então, queridos, é ponto fundamental que para transbordar deste pleno conhecimento da vontade de Deus, envolve aqui o conhecimento das Santas Escrituras. Os colossenses sofriam, como nós vimos na semana passada, a influência de uma heresia chamada gnosticismo. E Paulo fala do conhecimento não de homens. O gnosticismo incentivava um conhecimento humano e místico, como se este conhecimento fora de Cristo Jesus pudesse ter, queridos, fizesse alguma diferença, alguma vantagem, sendo que Cristo tem supremacia. Não, meus irmãos, o que Paulo está falando é de um conhecimento de Deus, um conhecimento de Cristo, um conhecimento das Escrituras, não de um conhecimento humano. É claro, meus irmãos, que, conforme escreveu o comentarista William Hendrickson, que o conhecimento aqui referido não é apenas um conhecimento abstrato, não se trata apenas de um conhecimento apenas teórico, porque um conhecimento teórico qualquer um pode ter. Uma pessoa cristã que não é um verdadeiro cristão, genuinamente cristão, ele pode ter um conhecimento muito bom das Escrituras, mas pode não conhecer verdadeiramente a Deus. É claro, queridos, então, que o conhecimento das Escrituras é muito importante, mas não pode ser um conhecimento que não passa da mente para o coração, porque os demônios conhecem as Escrituras, o diabo, Satanás, conhece as Escrituras, e quando tentou Jesus, usou a Escritura, sem dúvida alguma, torcendo a Escritura, como ele sempre faz, mas é claro que ele conhece as Escrituras. Queridos, este conhecimento das Escrituras precisa ser um conhecimento tal e pleno, que da mente atinge o coração, a ponto de podermos dizer, como o salmista no Salmo 119:11, eu guardo a tua palavra para não pecar contra ti. Eu conheço sim a tua palavra e levo em consideração e a pratico para não pecar contra ti. Sim, meus irmãos, é um conhecimento penetrante da revelação maravilhosa e redentora de Jesus Cristo. É, queridos, uma percepção com frutos para a vida eterna, como indica o verso de número 10. É resultado da comunhão com Deus e leva a uma comunhão ainda mais profunda.
Então não é um conhecimento simplesmente teológico, que qualquer um pode ter estudando, mas é um conhecimento, queridos, das Escrituras, que vem do próprio Deus pela iluminação do Espírito Santo e que nos leva, queridos, a uma comunhão ainda mais profunda, como escreveu William Hendrickson. Em toda sabedoria, diz Paulo, entendimento, verso de número 9, ele diz: não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando este versículo, ele escreve: Paulo está pedindo que os cristãos entendam as grandes verdades do cristianismo e sejam capazes de aplicar essas verdades às tarefas e decisões da vida cotidiana. Não somente compreender, mas ter sabedoria. E a ideia de sabedoria, precisamos lembrar, e não há como não lembrar do que Tiago escreve sobre sabedoria, é a sabedoria que vem do alto. Não é simplesmente conhecimento, informações adquiridas, mas é saber aplicar o que nós aprendemos da palavra do Senhor. Por isso ele está pedindo que os cristãos entendam as grandes verdades do cristianismo e sejam capazes de aplicar essas verdades às tarefas da vida cotidiana. Conhecimento e prática, sem dúvida alguma, precisam andar juntos. Nós, queridos, entendemos a grande importância de nos debruçarmos diante do Senhor na sua palavra. Nós entendemos, queridos, que esta palavra é inspirada por Deus. E conforme nós aprendemos lá em 2 Timóteo 3,16, ela é útil, meus queridos, para ensinar, ela é útil para corrigir, ela é útil para repreender, ela é útil para instruir, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queridos irmãos, nós temos, e eu tenho repetido isso, que a Bíblia inspirada, inerrante, é suficiente. É a palavra suficiente de Deus que tem todas as respostas para que eu e você possamos viver uma vida que agrade a Deus, conforme diz Paulo no verso de número 10. Uma vida, meus irmãos, a fim de vivermos do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Sim, queridos, esta palavra, esta Bíblia tem tudo o que nós precisamos saber. É por isso que Davi diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É por isso que Davi fala da excelência da palavra do Senhor. É por isso que no Salmo 119 nós lemos a respeito também da excelência dessa palavra. É por isso que Jesus Cristo diz: examinai as Escrituras, são elas que testificam de mim. É por isso que o meu Senhor Jesus diz que nós erramos por não conhecermos as Escrituras. Sim, queridos irmãos, Paulo ora em favor daqueles cristãos que tinham fé em Jesus, que amavam todos os santos, que tinham esperança em Deus, para que eles continuassem crescendo e crescendo e crescendo no conhecimento de Deus, nas Santas Escrituras, aprendendo da palavra do Senhor, sendo cada dia mais parecidos com Jesus, aplicando a palavra do Senhor para glorificar ao Senhor, adorando ao Senhor através da obediência a esta palavra. Então, meus irmãos, é o resultado da comunhão com Deus e leva a uma comunhão ainda mais profunda. Meus queridos irmãos, nós teremos a partir de amanhã um treinamento em aconselhamento bíblico nesta igreja, irá até o sábado, promovido pela ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, porque neste treinamento é ensinado que a Bíblia é a palavra de Deus e tem todas as respostas. E o que nós precisamos é conhecer e aplicar a palavra de Deus e assim viver para o seu inteiro agrado, nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, para a glória de Deus. Sabe por que, meus irmãos, estamos promovendo esse treinamento? Por causa do que Paulo ora em favor aqui dos Colossenses. Porque nós cremos, queridos, que cada crente precisa crescer no pleno conhecimento do Senhor, crescer no conhecimento das Escrituras, crescer aprendendo como aplicar a palavra de Deus para os sofrimentos do dia a dia, para as dificuldades dos relacionamentos, diante dos medos, das incertezas, da ansiedade, diante, meus irmãos, dos desafios. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos aplicar a palavra de Deus, precisamos viver a palavra de Deus. Queridos irmãos, qual é o propósito desse conhecimento? Por que é que Paulo orava incessantemente para que eles crescessem, para que eles transbordassem do pleno conhecimento de Deus? Nós lemos no versículo de número 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor.
a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Aqui, meus queridos irmãos, a ideia é que andemos conforme o caráter de Deus. Andarmos aqui, vivermos de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, significa andarmos conforme o caráter de Deus, que combina, conforme o caráter de Deus, que combina com o próprio caráter de Deus. Andarmos conforme a vontade de Deus, que combina com o próprio caráter de Deus. A expressão aqui, modo digno, o Dr. Russell Shedd comenta isso num dos seus livros. Ele pega essa expressão e nos faz entender que a expressão modo digno traduz uma palavra relacionada com a balança. Não a balança que nós conhecemos eletrônica ou de precisão. Sabe aquela balança de 2 pratos? Creio que é o símbolo até da justiça, né? Que aquela mulher cega que segura uma balança, aquela balança de 2 pratos. A ideia de modo digno é uma balança de 2 pratos que não está em desequilíbrio, mas que está em equilíbrio. Por que está em equilíbrio? De um lado, nós podemos dizer, queridos, que é a ideia do caráter de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus para as nossas vidas. No outro prato está a nossa prática. O que Paulo está dizendo é que nós precisamos andar, viver, praticar aquilo que Deus nos manda, aquilo que Deus é. Nós precisamos, em outras palavras, queridos, ser mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. A ideia é que haja equilíbrio entre a vontade de Deus e a maneira como nós andamos. A ideia, queridos, é que o conhecimento deve nos levar à prática. Viver de modo digno de Deus é o mesmo que imitar a Deus. Viver de modo digno de Deus é andar como Jesus andou, é ser um imitador do Senhor, é ser santo como Deus é santo. Esta é a ideia, viver de modo digno. E, queridos, fica uma outra pergunta, que é uma pergunta justa, que é uma pergunta importante, que talvez alguns estejam se fazendo nesse momento. Como eu posso viver dessa forma? Nós já vimos, queridos, que é muito importante transbordarmos do pleno conhecimento de Deus, é muito importante crescermos no conhecimento do Senhor, não apenas um conhecimento teórico, mas prático, aprendendo a sua palavra, nos alimentando da sua palavra, aplicando a sua palavra, para vivermos do modo digno do Senhor. Mas como fazer isso? O apóstolo Paulo responde: como viver de forma digna? E então o apóstolo Paulo usa 4 gerúndios aqui, que no grego é o particípio, para nos ensinar como viver de modo digno, de modo agradável ao Senhor. Os irmãos podem ver no verso 10, ele usa frutificando, é o primeiro gerúndio. No verso 10 ainda ele usa um outro, crescendo. No versículo 11 nós lemos, sendo fortalecidos. E o último gerúndio está no versículo 12, dando graças. Então Paulo diz, frutificando, crescendo, sendo fortalecidos e dando graças. Nesses 4 gerúndios, particípios gregos, nós podemos aprender como viver de modo digno. Aqui tem tudo a ver com o que nós chamamos de santificação. Lembrando então que Deus nos salvou para vivermos de modo digno do Senhor, para adorá-lo, vivendo vida santa. De que forma? Vamos olhar para o primeiro gerúndio. Frutificando, diz Paulo no versículo de número 10. Acompanhe comigo. A fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Frutificando em toda boa obra. O que é isso, meus queridos irmãos? Como poderemos nós frutificar em toda boa obra? É preciso lembrar aqui que Paulo não está dizendo que nós, por nós mesmos, nós podemos dar frutos por nós mesmos, pela nossa força, pela nossa capacitação, porque nenhum crente é um crente em si mesmo fora de Jesus. Lá em João 15 nós lemos nosso Senhor Jesus Cristo falando com os seus discípulos, dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. E Jesus então, se dirigindo aos seus discípulos, diz: vocês são os ramos. Jesus fala daqueles que estavam ligados à videira verdadeira, que constantemente são limpos, e o que acontece? Eles dão frutos. E Paulo não diz que eles participavam da videira verdadeira porque davam frutos. Aliás, Jesus Cristo não diz que aqueles seus discípulos
estavam ligados à videira verdadeira, que era Ele mesmo, porque eles davam frutos. Não, é o contrário. Jesus está dizendo, vocês dão frutos, porque vocês estão ligados a mim, que sou a videira verdadeira. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, está dizendo, está ensinando sobre isso. Quando Paulo fala sobre frutificando em toda boa obra, é preciso então lembrar que nós estamos enraizados em Cristo para dar esses frutos. Frutificando em toda a boa obra, para que Deus seja glorificado. É esse o propósito. Nós, queridos irmãos, que fomos salvos, que fomos resgatados por Deus, que fomos libertos do reino das trevas, transportados para o reino do seu amor, da sua luz, nós fomos transportados, salvos, para agora darmos frutos. E damos frutos porque estamos ligados a Ele. Ah, queridos, quantos confundem e tentam inverter isso, dizendo, se você quer estar ligado a Deus, dê frutos. Se você quer alcançar a Deus, faça coisas boas, boas obras. Se você quer ser salvo, faça isso, faça aquilo. Não! O apóstolo Paulo nos lembra muito bem, escrevendo Efésios capítulo 2, versos de número 8 até o verso de número 10, que é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. E isto, a graça, a salvação, a fé, não vem de nós, diz Paulo, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Não de obras para que ninguém se glorie. Mas o mesmo apóstolo Paulo, na sequência, no verso 10, diz que nós somos salvos para as boas obras. Então, queridos irmãos, o que nós aprendemos é nós que estamos ligados em Cristo, aqueles irmãos de Colossos que tinham fé em Cristo Jesus, que demonstravam que pertenciam ao Senhor porque se amavam e tinham esperança no Senhor, por estarem ligados ao Senhor, eles podiam dar frutos. Por estarem ligados a Cristo, que é todo suficiente, que tem toda a supremacia, eles podiam dar frutos. E nós também, se estamos ligados ao Senhor. Queridos, nós vivemos de modo digno do Senhor, andamos de modo digno do Senhor, quando nós damos frutos, ligados ao Senhor, limpos pelo Senhor, damos frutos. E frutos para quê, queridos? Não para que sejamos exaltados, aplaudidos, venerados, mas para que as pessoas vejam esses frutos e glorifiquem ao nosso Deus. É interessante lembrar das palavras do nosso Senhor Jesus, que no Sermão do Monte, Ele diz assim, lá em Mateus 5,16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus fala de brilhar a luz, para que as pessoas vejam as boas obras, esses frutos que dão boas obras, para que Deus, Pai, seja glorificado. Meus queridos irmãos, a pergunta que fica para nós é assim que nós temos vivido? Nós temos vivido, queridos, verdadeiramente ligados ao Senhor, dando frutos? Nós de fato amamos a palavra do Senhor, meditamos na sua lei dia e noite, temos prazer na lei do Senhor, podemos ser como o salmista no Salmo 1 compara, a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas que no devido tempo dá o seu fruto e que tudo o que faz prosperará. Temos, queridos, ligados a Cristo Jesus, dado frutos para a glória de Deus. Paulo ora para que aqueles irmãos transbordassem do pleno conhecimento do nosso Senhor, em toda sabedoria, entendimento, vivendo de modo digno do Senhor, e para isso, dando frutos, frutificando. É assim, queridos. Então, meus amados irmãos, nossa vida deve despertar louvor nos outros. Paulo dedica grande valor às boas obras vistas como fruto, não raiz, mas frutos da graça. Como eu disse, nós não damos frutos para alcançarmos alguma coisa. Nós damos frutos porque já fomos alcançados pelo Senhor. Nós não damos frutos para sermos ligados à videira. Damos frutos porque já estamos ligados à videira, que é Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, um outro gerúndio que Paulo usa, além de frutificando, no mesmo versículo de número 10, mais à frente ele diz, e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Crescendo, a ideia aqui é sendo edificado por Deus. No pleno conhecimento de Deus, Paulo volta a essa ideia de plenitude de conhecimento. Sendo edificados, esse conhecimento não é teórico, mas experimental.
Não é um conhecimento, meus irmãos, de ouvir falar, mas é um conhecimento de conhecer ao Senhor. É levar Deus a sério, que é a ideia de temor ao Senhor. É levar Deus a sério a ponto de ter um verdadeiro relacionamento com Ele. É levar Deus a sério a ponto de considerá-lo em todas as áreas da nossa vida, porque nós o amamos acima de tudo. É ter um relacionamento íntimo com Deus, é ter um conhecimento dinâmico e progressivo. É muito mais do que um conhecimento intelectual, teológico. Isso nos faz lembrar de um homem chamado Jó. E não há como não pensar sobre isso, porque quando nós começamos a olhar nas Escrituras, no livro de Jó, no capítulo 1, Deus diz assim: vistes meu servo Jó, homem bom, íntegro, reto, que se desvia do mal. E eu não sei como você lê essa passagem, mas eu sempre li essa passagem dizendo: nossa, como Jó era um homem muito melhor do que eu. Como Jó era um homem crente. Porque quem diz essas palavras é o próprio Deus. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Ele, que se desviava do mal. Mas, meus irmãos, quando nós chegamos no último capítulo do livro, o capítulo de número 42, nós lemos Jó, depois de ter sido tratado por Deus, depois de ter reconhecido que Deus era Deus, depois de ter reconhecido a glória de Deus, a soberania de Deus, depois de ter reconhecido a sua própria insignificância, os seus pecados, ele diz assim, versos 5 e 6 do capítulo 42, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O mesmo homem que Deus diz lá no início do livro, que era íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Ele diz para Deus: agora, Senhor, eu te conheço melhor. Agora, Senhor, eu sei verdadeiramente quem o Senhor é. Eu não conheço o Senhor de ouvir falar, eu conheço o Senhor de me relacionar, eu conheço de fato ao Senhor. É disso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo. De importância similar, são passagens, por exemplo, quando nós lemos lá no Salmo 84, o salmista diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. E mais à frente ele diz: vão indo de força em força, vão indo de força em força. É um conhecimento prático, é um conhecimento dinâmico, é um conhecimento progressivo, é um conhecimento contínuo. É interessante ler, queridos, Provérbios 4,18. Eu cresci vendo esse versículo naqueles marcadores de páginas. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vereda dos justos, o caminho dos justos, o andar dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sabe quando será o dia perfeito? O dia que o Senhor glorificar o nosso corpo e restaurar por completo a imagem e semelhança. Mas até lá, nós vamos crescendo e brilhando e nos tornando, e devemos nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Por isso eu insisto na pergunta: como é que é a sua vida cristã? Você tem progressivamente se tornado cada vez mais parecido com Jesus? Ou você está estagnado? Ou você está regredindo? Aliás, estagnado é muito difícil. Ou nós crescemos, ou nós regredimos, diminuímos. Meus queridos irmãos, o próprio apóstolo Paulo, mesmo quando já conhecia Cristo, continuava orando por conhecimento crescente. É interessante ler lá em Filipenses capítulo 3. Paulo vai falar do conhecimento de Cristo, que ele considerava tudo por perda, por amor a Cristo. E no verso 10 ele diz: para o conhecer. Nós precisamos cada vez mais conhecer ao Senhor, no sentido de relacionamento, nos tornando cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Verso de número 11, nós temos um outro gerúndio aí: sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Sendo fortalecidos com todo poder. Queridos irmãos, uma outra forma de vivermos em santificação, para vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, é sendo fortalecidos. Deus vai nos dar poder para vencermos as nossas lutas. É um fortalecimento que vem de Deus, não para sermos super vencedores no sentido de
nos destacarmos dos outros para a glória pessoal, não para sermos super vencedores, para conquistarmos bênçãos materiais, como alguns têm pregado. Não é esse tipo de vitória, não é vitória financeira, como diz lá a Bíblia de não sei quem, como tem pregado alguns até importantes no Brasil. É um tipo de vitória, meus irmãos, é a vitória contra os desejos da nossa carne, é a vitória, meus irmãos, contra a tentação. A palavra aqui, a ideia aqui é a presença divina que habita no nosso interior, para termos capacidade de dizer como Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Paulo estava falando de perseguição, Paulo estava falando de perigos, Paulo estava falando de fome, Paulo estava falando de escassez, Paulo estava falando de prisões, Paulo estava falando assim, eu posso passar situações boas ou difíceis, naquele que me fortalece. É este fortalecimento, queridos, do poder de Deus. Então, Paulo diz, sendo fortalecidos com todo o poder. Queridos, nós temos aquele que é fonte de todo o poder. Lembro-me de uma ilustração, já devo ter contado aqui algumas vezes, do pai, que traz um objeto muito pesado diante do filho, e diz assim, filho, mova esse objeto. E o filho, uma criança, tenta mover aquele objeto, e o objeto continua ali inerte. E aquela criança, sem forças, diz, papai, não estou conseguindo. Ele diz, filho, mova esse objeto. E o filho continua tentando, diz, papai, não consigo. Ele diz, filho, mova o objeto. Papai, eu não estou conseguindo. O papai diz, você pode sim. Ele diz, eu não posso. Você tem condições sim. Ele diz, eu não tenho. O pai diz, você sim tem, mas você não está usando, porque você não me pediu ajuda. Você não está usando toda a condição que você tem, porque você não me pediu ajuda, porque eu estou aqui com você para te ajudar. Meus irmãos, quantas vezes nós tentamos enfrentar os perigos, as dificuldades, as tentações, as nossas limitações, procurando acreditar mais em nós mesmos, procurando nos esforçar simplesmente de forma legalista, quem sabe religiosa, sem buscar ajuda no Senhor, na graça suficiente do Senhor. Meus irmãos, o próprio apóstolo Paulo aprendeu isso. Depois de orar, pedindo, tira, Senhor, esse espinho na carne, retira, Senhor, esse sofrimento, retira, Senhor, e Deus diz assim, Paulo, a minha graça te basta, ela é suficiente, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós, queridos, temos a fonte de todo poder, que não somos nós nem o outro, mas que é o próprio Deus, que fortalece, que move, que pode todas as coisas. E nós podemos passar situações angustiantes e difíceis naquele que nos fortalece. Paulo usa a palavra perseverança. Essa palavra grega, upomone, significa paciência para suportar circunstâncias difíceis. Esta é a ideia de perseverança, é a paciência em ação, é aquela ideia do atleta, do corredor na pista, exausto, mas que não desiste, ele deseja vencer, ele não desiste. Esses dias eu vi um vídeo, não sei quantos assistiram, de um corredor, e aquele tipo de competição de alta velocidade, e eles partem, e passado alguns instantes, aquele homem que está até correndo bem, começa a mancar, sofre um estiramento de um nervo, e começa a mancar, e ao invés dele ali cair e ficar, ele continua, e as pessoas chegam próximo dele para dizer, olha, desista, porque estava longe a linha de chegada, ele continua. E é interessante no vídeo que aparece um homem que vai passando por todos, pelos seguranças, e chega até ele um senhor, e coloca o braço em volta dele, e começa a andar com ele. Quem é aquele homem? É o seu pai. É o seu pai que, vendo o filho sofrendo dores e chorando, ele resolve então dar suporte ao seu filho e vai até a linha de chegada, amparando o seu filho. Meus irmãos, nós temos o nosso Pai Celestial para nos fortalecer. Nós precisamos de lembrar das palavras de Ezequias, rei de Judá, lá em 2 Crônicas 32, que o Senhor nosso Deus está conosco para nos ajudar e guerrear as nossas guerras. Ezequias olha para o povo diante da iminente invasão de Senaqueribe, rei da Síria, que vinha com todo o seu exército poderoso para apoderar-se de Jerusalém. E Ezequias diz assim, olha, não temam,
Não se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um é conosco, maior do que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. É o que nós lemos no Salmo 46, que o Senhor é refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Queridos irmãos, nós devemos ser fortalecidos com o poder do Senhor, com esta perseverança, meus irmãos. O cristão crê que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas, governa todas as coisas. Paulo usa uma outra palavra, longanimidade. Caracteriza a pessoa que, diante daqueles que a molestam, mostra paciência, recusando-se a ceder à violência ou a explosões de raiva. É por isso, meus irmãos, que é possível nos irar e não pecar. É possível não se irar de forma pecaminosa, porque com o poder do Senhor, alicerçados no Senhor, cheios do Espírito Santo, nós podemos ter o fruto do Espírito, domínio próprio, mansidão, longanimidade, benignidade, misericórdia, amor, bondade, compaixão, humildade, tolerância, um espírito de perdão. E por último, queridos irmãos, o último gerúndio que Paulo usa, verso de número 12, diz ele, dando graças ao Pai. Dando graças ao Pai. Em razão, queridos, da força concedida por Deus, os crentes podem, mesmo em meio à tribulação, dar graças com alegria. Quem escreveu essas palavras foi o mesmo que, estando na cidade de Filipos, sendo preso juntamente com Silas, severamente açoitado com varas, lançados no cárcere interior, tendo os pés presos a um tronco, por volta da meia-noite, juntamente com Silas, Paulo orava e cantava louvores a Deus. É, meus irmãos, aquele que disse, posso todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece. É aquele que disse, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, Filipenses 1:21. Meus irmãos, é possível uma vida de gratidão. É o mesmo que escreveu que devemos sempre dar graças. Devemos dar graças. É o mesmo. Porque Paulo conhecia o Deus a quem ele servia. Paulo conhecia verdadeiramente ao Senhor. Paulo era consolado, confortado. É o mesmo que escreveu Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos. É possível sim, queridos amigos e irmãos, uma vida de gratidão, de alegria no Senhor, independente das circunstâncias. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Meus queridos irmãos, é o Pai, que é ao Pai que esse agradecimento é dirigido, pois é Ele que, por meio do Filho do seu amor, nos dá liberalmente todas as coisas, como Paulo escreve em Romanos 3:23. Paulo destaca a necessidade de dar graças continuamente. Nós lemos isso lá em 2 Coríntios 1:11, Efésios 5:20, Filipenses 4:6, Colossenses 3:17. Olha aí o capítulo 3, verso 17, um pouquinho à frente, Paulo diz, tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E neste contexto, as razões pelas quais os colossenses deveriam agradecer ao Pai são dadas nos versículos 12 e 13, e no 14 também. Nós não vamos explorar aqui por conta do horário, mas só para os irmãos terem uma ideia, no final do verso 12 ele diz, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Deus, queridos, nos adota em Cristo Jesus, e nós temos a herança. Ele diz no verso 13, o que Deus fez por nós, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós, queridos, temos motivo de toda alegria e gratidão, independente das circunstâncias, porque nós somos salvos por Deus. Nós que estávamos condenados por causa dos nossos pecados à morte eterna, temos a certeza em Cristo Jesus da vida eterna. Temos a certeza do cuidado contínuo do Senhor. Podemos dizer como Davi, ao finalizar o Salmo 23, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, para todo sempre.
por causa de Cristo Jesus. É assim, meus irmãos, que vivemos uma vida de santificação, transbordando do pleno conhecimento de Deus para o seu inteiro agrado, vivendo de modo digno do Senhor. É por isso que Paulo ora por aqueles crentes, e nós precisamos disso também.